Quero que você curta esse vídeo e já deixa o seu like, se inscreve no canal para receber notificações dos conteúdos que toda noite, todos os dias a gente está liberando. Quando a gente está falando de gravidez, a gente está falando como se fosse uma semente, como se fosse algo que eu quero plantar, né? Nós sabemos muito bem, antes de eu começar o desenho, né, que para que ocorra uma gravidez precisa de um masculino e de um feminino, né? Tem a questão do espermatozoide, vem o espermatozoide e se funde ao óvulo feminino. E se esse ventre feminino tá potente, se ele tá, enfim, fluindo com relação à vida, há um terceiro ser, né? Uma terceira vida, que só é possível através de uma relação. Quando a gente está falando de energia feminina, presta atenção nisso aqui. Isso aqui é como se fosse a terra, tá? O solo. Quando a gente coloca na terra uma semente, para que cresça uma árvore, para que cresça uma flor, uma planta nesse solo, este solo precisa ter o quê? Nutrientes, que mais? Ele precisa ter oxigênio, ele precisa ter um monte de características para que essa semente consiga florescer, para que essa semente venha a se tornar uma árvore. Uma árvore. A semente, eu tô falando aqui da energia masculina, espermatozoide. O solo, esta terra aqui, eu tô falando do útero e do ventre feminino. Se esse solo, ele tá ressecado, ele tá sem água, ele tá sem nutrientes, ele tá sem várias coisas, a semente não cresce. Por isso que a gente diz que existem solos propícios e não propícios para que se plante, não é verdade? Com o nosso útero é a mesmíssima coisa. O que faz um útero feminino ser fértil? O que faz um útero feminino ser potente e propício à gravidez? Uma série de coisas. Bom, vamos pensar sobre os bloqueios que nós temos no ventre, os bloqueios nas memórias uterinas. Por quê? Porque quando você vai lá e tenta engravidar, tenta engravidar, faz os exames, seu marido faz os exames, seu namorado faz os exames e tá tudo normal fisicamente. Ok, mas existem causas ocultas, causas sutis para que essa gravidez não aconteça. Vocês lembram? Vocês lembram que nós somos, que aqui na limpeza uterina a gente leva em conta quais níveis? Quais níveis de corpo, mente? Nós somos seres físicos, deixa eu achar aqui minhas anotações. Nós somos seres físicos, então você faz os exames e tá tudo normal, mas nós somos seres mentais, emocionais e energéticos. Então, quando eu tô falando deste solo nutritivo, potente, para fazer com que essa semente, essa fertilidade aconteça, eu preciso entender, primeiro, como está a saúde do meu ventre, como é que está a energia e o poder do meu ventre. Vocês lembram que o útero, o ventre, é a morada da energia feminina? É a morada da energia feminina. A terra, a gente chama a terra de mãe terra. Por quê? Porque é uma força feminina que nutre, que acolhe, até que as coisas cresçam. Ela dá nutrição, dá nutrientes. É uma energia de maternagem. E aí, vou dar um exemplo. Digamos que na minha vida, tá? Eu tive algumas questões, algumas feridas, né? Que fizeram com que eu tivesse, por exemplo, a ferida da rejeição. Ó, memórias uterinas. Esse aqui é o útero, tá? Rejeição,
injustiça. Ao longo da minha vida, eu ouvi as mulheres dizendo que depois que elas se tornaram mães, a vida delas terminou. Quem nunca ouviu isso? Eu já ouvi muito isso. Eu ouvi mulheres dizendo que elas não podiam fazer tudo o que queriam por causa dos filhos. Olha as crenças limitantes aí. Quando eu tô fazendo isso, eu olho para a fertilidade, eu olho para o poder de gerar a vida do meu útero, eu olho para toda a capacidade que o meu ventre tem de gerar uma nova vida e eu começo a excluir isso, rejeitar isso. Eu começo a dizer que eu não quero mais disso. Isso vai automaticamente gerando bloqueios aqui. Que mais? Eu tenho muito, muito medo de me tornar mãe. Outro bloqueio. E ao longo da sua vida toda, você vai tendo um acúmulo de bloqueios aqui, relacionados à maternidade, relacionados ao você se tornar mãe, que vão bloqueando o fluxo da vida que deveria haver aqui no seu útero. E aí, depois de uma certa idade, você quer engravidar, você começa a fazer todo esse processo, né, para engravidar, faz os exames, ó, no físico, tá tudo bem. Vocês lembram do estágio do bloqueio, do bloqueio até o adoecimento? Primeiro, o bloqueio é na energia. Depois você começa a notar que tem que tá coisa meio estranha. E depois aparece nos exames. Isca, que é o que a gente está falando, infertilidade sem causa aparente, é exatamente no estágio 1 e 2. Por quê? Porque tem um bloqueio energético e o sintoma é não consigo engravidar. Quando vai olhar os exames, não tem nada, então não chegou ainda no estágio 3. No físico, ainda não chegou, mas há bloqueios mentais em relação a maternar, e aqui eu já quero acrescentar mais uma informação para vocês. Mulheres que têm mais dificuldade para engravidar têm muitas feridas em relação à própria mãe. Por quê? E aqui eu tô falando de crenças limitantes, mas também de feridas emocionais. Por quê? Porque quando eu tenho feridas com a minha mãe, eu fico tendo rejeição a tudo que ela faz, as coisas que ela diz, as ações dela na vida e no mundo, certo? Quando chega a minha vez de ocupar esse lugar de mãe, vai ter uma parte dentro de mim que não vai querer isso. Porque essa parte ainda está presa nas feridas que aquela mulher gerou. Está presa ainda nas dores com relação àquela mãe. Isso pode ser uma das causas ocultas para você não conseguir engravidar. Então, problemas com a mãe é uma dessas causas. Dores, feridas emocionais com a mãe, que precisam ser limpas, e isso na limpeza uterina nós fazemos, tá? Que mais que pode ser? Crenças limitantes sobre o maternar. Crenças que fazem com que você acredite que a sua vida vai acabar a partir do momento em que você se tornar mãe. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Não precisa ser dessa forma. Você não precisa abrir mão da sua vida, dos seus sonhos, das coisas que você quer para você por causa dos filhos. No entanto, essas crenças, se elas estão abertas, estão ativadas e fazem parte dentro de você, elas vão rejeitar, vão fechar o campo, o seu campo uterino, a sua matriz uterina, para que você esteja aberta de fato para gerar o novo.